Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nossa live, toda semana, nós trabalhamos tudo aquilo que nós precisamos para compreendermos o nosso autoconhecimento através da nossa psique. Aquilo que ela nos leva para um desequilíbrio. Então a gente tem que ter um equilíbrio emocional. E vocês devem ter visto muitas pessoas falarem do equilíbrio emocional, como se fosse possível nós vivermos assim, no equilíbrio, aquela balança, aquela pessoa que faz meditação, aquela pessoa que está sempre muito tranquila, muito serena, muito equilibrada. Isso não é uma realidade. Nós conseguimos isto, sim. Nós temos um equilíbrio emocional, sim. Só que o nosso equilíbrio emocional, ele depende muito do que nós compreendemos da nossa psique, como que nós convivemos com as pessoas, como que nós nos entendemos, como que nós nos autoconhecemos, como que é a nossa imagem, como que é a nossa autoestima e como que nós relacionamos esse carisma que nós temos com a outra pessoa, que depende de muitas coisas em torno de nós para termos um equilíbrio emocional. Eu sempre vou falar do equilíbrio emocional porque este é o anseio, é isto que nós buscamos e desejamos. Lógico que nós temos momentos de plenitude, de meditação, de leveza, de tranquilidade, de serenidade. Mas nós também temos o inverso. O inverso também acontece conosco. Tá tudo bem aí, Ivone? Você está olhando para cima, eu pensei que você estava desmaiando, né? Então nós também temos os nossos momentos de desequilíbrios. Por que nós temos momentos de desequilíbrio? Aquilo que o professor Antônio trouxe no fim da nossa live da semana passada, que Epicúrio, que Epíteto fala que nós não podemos controlar aquilo que está fora de nós. Nós não conseguimos controlar a outra pessoa, a escolha da outra pessoa, a decisão da outra pessoa. Nós não conseguimos controlar a sociedade, nós não conseguimos controlar o governo, nós não conseguimos controlar nada que está fora de nós. Nós controlamos o que está internamente, um pouco. Então nós não controlamos também as nossas emoções, porque as nossas emoções flutuarão de acordo com as coisas que acontecem em torno de nós. Semana passada nós começamos a falar dos cuidados das emoções, o cuidado de cada dia que nós devemos ter com as emoções, para o quê? Para o nosso dia, para nós não perturbarmos a nossa vida, perturbarmos o nosso dia e nem perturbar o mês inteiro, a semana inteira, o ano inteiro. Da mesma maneira que a gente brinca que algumas pessoas buscam dinheiro, buscam o seu pão de cada dia, mas o pão de cada dia dele é o pão de cada ano que eu ganho hoje. Nós também brincamos que a oração diz para o pão ser de cada dia. Então, da mesma maneira que tem algumas pessoas que ganham o pão de cada ano hoje, tem aquelas pessoas que ganham o pão de ontem. Ele está sempre pagando o almoço de ontem, porque ele tem uma série de problemas na vida dele, ou uma série de desequilíbrios na vida dele, que faz com que ele tenha algumas compulsões, que tenha alguns descuidados, compulsões em compras, por exemplo. Ela compra
muito além daquilo que ela ganha. Ela gasta muito além daquilo que ela ganha. O cartão de crédito, ela abre a carteira assim e desce uma fileira assim, ela tem aquela carteira que tem aqueles montes de quadradinhos, nem sei se existe esse tipo de carteira, mas ela abre assim e desce assim, uma fileira. Meu cartão disso, cartão daquilo, cartão de uma loja, da outra loja, de outra loja, de outra loja, de outro supermercado, de outra loja, do banco, de outra loja. E ela gasta todos os cartões de crédito, porque cada um desses cartões ela tem um pouco de crédito. Esse ela que eu tô colocando aqui é de uma forma generalizada, vale para os dois sexos, tá? Então ele vai gastando sem medir as consequências. E a Lia fala uma coisa muito interessante, ela diz assim, o boleto chega. O cartão passa, mas o boleto chega. E isso é uma grande verdade, porque o cartão passa, você tem crédito, você tem limite. Se você não tem crédito de um, você vai para o outro e sucessivamente para o outro. Só que os boletos chegarão. E quando o boleto chega, o que acontece? Essa pessoa perturba a mente dela, perturba esse equilíbrio que eu comentei no início, e ele não consegue mais ter paz, porque a mente dele está preocupada em como é que vai pagar aquelas contas, porque ela ganha 20 mil reais, gasta 40, 50, 60. Mas nós temos pessoas que ganham menos de 20 mil reais. Nós temos que pensar na seguinte coisa: o Brasil tem um padrão bem distribuído, as rendas são muito diversas. É lógico que nós temos uma pessoa que não vai se preocupar com a conta do cartão. Ele tem dinheiro para isso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas que não têm limite, que ela vai comprando e ela gasta, ela estoura muito além daquilo que ela ganha. Quando essas contas chegam, ela junta e paga o mínimo do cartão. Então, todo mês ela paga o mínimo e ela vai fazendo uma bola de neve, porque isso tem juros e aí vai ficando juros sobre juros e ela não tem limite. Tem condições dessa pessoa achar ou sentir-se em paz, em equilíbrio emocional, um equilíbrio da emocional, a balança certinha, retinha? Ela tem condições de sentar e fazer meditação? Ela tem condição de olhar para outra pessoa e conversar com serenidade? Não, ela está aflita, ela está desesperada, ela está angustiada, ela grita, ela tem irritabilidade, ela briga com todo mundo e você pergunta para a pessoa: por que você está brigando? Por que você está agindo assim? E ela vai dizer que você não imagina o tanto de contas que eu tenho para pagar. Se você olhasse a quantidade de boletos bancários que eu tenho, você compreenderia o porquê que eu estou assim. Quando eu vou conversar com essa pessoa, quando eu vou fazer terapia com essa pessoa, quando eu vou juntar o orçamento dessa pessoa, a primeira coisa que eu descubro é isto, que ela compra sem parar. Mas este é só só uma das compulsões que eu estou dizendo. Tem aquelas pessoas que são viciadas, e nós vamos dizer aqui viciadas, mas é compulsão também por jogos. Está infestado, as redes sociais estão infestadas com joguinhos de catraquinha eletrônica. Eu não sei bem como que é aquilo, porque eu nunca parei para olhar, mas me parece que é igual aquelas coisas que a gente vê em filmes de Las Vegas, que tem que dar figurinhas iguais para você ter um acerto, para você ganhar alguma coisa. E tem pessoas perdendo muito dinheiro nesse joguinho. E aí fala: não, mas tem possibilidade de ganhar, tem um influencer X e Y e H que ganhou muito. Gente, aquelas pessoas estão sendo pagas para divulgar o jogo.
Aquelas pessoas ganham 30% das pessoas que jogam. Aquelas pessoas sim estão ganhando dinheiro para levar você para perder dinheiro. E você está ali preso. Não, é só mais um jogo, é só mais um. Aí tem outros tipos de jogos que induzem as crianças, que induzem os nossos adolescentes a fazerem brincadeiras e desafios muito perigosos e que nós precisamos prestar atenção. Além dos jogos, nós vamos ter, ou está em uma compulsão agora, bastante séria que eu vou falar, que é a pornografia. Então, as pessoas, é muito fácil hoje, é muito acessível hoje. Na nossa época, e eu estou dizendo todas as pessoas que estão acima de 45 anos que estão aqui, eu não estou falando dos mais jovens. Na nossa época, qualquer imagem que levasse a um erotismo era assim. A revista vinha embalada, tinha um papel em branco, um folder de alguma outra empresa na frente da capa e ela vinha embalada. Só uma pessoa acima de 18 anos que poderia comprar aquela revista e ela ia olhar aquilo e ela era bastante bastante sensual e quase nada erótica. Uma das mais famosas, uma revista que tem um coelhinho, né? Uma das mais famosas que todo mundo, todos os moços, era o móvel da admiração. Essas revistas tinham muito mais sensualidade do que erotismo. Sem contar também que eram lugares espetaculares. Eu adorava olhar aquilo lá, porque eu tinha um tio que assinava e rapidinho eu descobri o esconderijo. Por quê? Porque aquilo rapidinho eu descobri o esconderijo da coisa, porque aquilo, gente, era feito em ilhas, em castelos, aqueles lugares fantásticos, aquelas mulheres extraordinárias que você idealizava ter aquele posicionamento, ter aquela postura, ter aquela riqueza. Hoje não é nada disso. É uma coisa vulgar, é uma coisa barata, é uma coisa tudo menos sensualidade. E as pessoas estão ficando compulsivas nisso. E aí, o que acontece? Acontece uma coisa muito perigosa, porque o jovem viciado nisso, de ambos os sexos, mas aí predominadamente mais o jovem masculino, ele não consegue mais se relacionar com uma pessoa de verdade. Ele se adapta e se acostuma com aquela pessoa virtual. Então, o que é isso? Uma pessoa de ego mais frágil, uma pessoa. Sim, as propagandas, isso aparece o tempo todo. Sim, Marta, desse jeito. As propagandas são altamente. Os marketings de qualquer produto são altamente eróticos. Então, o que acontece? A pessoa não consegue mais ter um relacionamento com a outra pessoa, um relacionamento de verdade, uma intimidade. Ele não consegue mais isso. Nós vamos trabalhar com isso. Tem não só esse tipo de compulsão por esse mundo fantasioso da antigamente as revistas e agora os vídeos, o cinema. O cinema para adultos na nossa época era uns lugares meio escondidos, a gente brincava assim, na boca do lixo, alguma coisa assim, eles ficavam nos lugares meio escondidos. Hoje é aberto, hoje o cinema para adultos está dentro da sua casa, junto com os seus filhos. E nós temos também outros tipos de coisa, de compulsões de pessoas que não consegue manter um compromisso de fidelidade com seus companheiros, com suas companheiras. Então ele precisa buscar esse relacionamento extra com
meninos e meninas de vida muito difícil, muito complicada, muito dolorida e que nós chamamos de vida fácil, que não tem absolutamente nada de vida fácil. Mas a gente acaba falando isso porque eles exercem a profissão mais antiga do mundo. E essas pessoas acabam procurando. Tudo isso é compulsão, tudo isso leva aos desequilíbrios das emoções, tudo isso que eu estou falando leva a o quê? Leva a dificuldade da pessoa manter na educação e no limite da sua psique e vai causar essas brigas e essas preocupações que vai perturbar o dia, o mês, o ano e assim sucessivamente. Para cuidar das nossas emoções e cuidar para que o nosso dia seja satisfatório, seja cheio de êxtase, nós precisamos entender o que o nosso eu, o que nós queremos, o que a nossa libido deseja. Lógico que nós teremos coisas difíceis, por exemplo, quando nós temos que tomar uma decisão muito difícil da nossa vida e o nosso eu vai ficar triste, ele vai descarregar, ele vai ficar ali no vazio, ele vai ficar na parte depressiva ou opressiva. E quando ele está assim, nós ficamos tristes, ficamos melancólicos. Então, as coisas que nos deixam melancólicos, quando temos que tomar uma decisão difícil, quando temos que mudar de trabalho, quando temos que partir, quando estamos no luto, são coisas que nos deixam tristes, que nos deixam melancólicos, que nos deixam depressivos. Mas são coisas também que passam rápido. E ela não vai perturbar o ano todo, ela vai perturbar por um período. Salvo ali o luto, que o luto é uma coisa mais difícil de trabalhar. Eu tenho pedido para que eu fale um pouco sobre o luto. Eu vou trazer lives sobre o luto, vou trazer lives sobre filhos compulsivos, porque eu tenho recebido esses pedidos. Mas aqui a gente está fazendo agora a live do equilíbrio emocional mesmo, dessa necessidade de mantermos o nosso cuidado do dia a dia. Como que nós vamos trabalhar o nosso dia a dia e manter esse equilíbrio? Esse equilíbrio de cuidar do seu dia, ele começa desde a hora que você acorda. Quando você acorda, você tem que sentir como que estão as suas emoções. Se as suas emoções estão muito negativa, muito triste, muito para baixo, muito irritada, por que eu estou assim? Eu não posso levantar e sair desse jeito. Eu preciso de uma calma, de uma tranquilidade, eu preciso de um mínimo de equilíbrio. Uma das coisas aconselhadas para fazermos é um banho bem gostoso, um pouco mais próximo do frio de manhã para se despertar. O que acontece? Nós estamos no inverno, né? Não dá para tomar um banho meio frio no inverno. O que é aconselhado também? Um choque, toma um banho mais morninho e depois lá no finzinho do banho dá uma boa abertura no chuveiro e toma uma duchada mais esperta, não gelada, mais esperta, mais fria. E você vai ter um dia mais dinâmico, o banho quente, sabe aquele banho quente que nós gostamos, que nós adoramos? Esse banho quente é aconselhado a fazer de noite quando nós vamos dormir.
Quando nós já tivemos todo o nosso dia, então a gente toma um banho mais quente para o corpo relaxar, ficar tranquilo, ele vai gastar uma energia para manter o seu corpo quentinho, e você deita quentinho e dorme gostoso. Então, o banho mais quente é aconselhado à noite para dormir. De manhã é aconselhado o banho mais frio. Acontece que nós temos preguiça do banho mais frio e nós temos medo da água mais fria, mas ela realmente é aconselhável para ter um despertar. A outra coisa que é muito aconselhável é nós respirarmos lentamente e devagar, contando, de preferência, contando essa respiração, e isso vai melhorar e vai nos acalmar. Uma respiração aconselhada é a respiração quadrada, que é aquela respiração onde você faz os 4 tempos iguais. Inspira o ar, contando até 4, segura esse ar dentro de você, contando até 4, expira, joga fora esse ar pela boca, contando até 4, e faz uma apneia, fica sem respirar, contando até 4, e faz de novo a inspiração. Essa respiração, ela tem o dom de nos acalmar. Então, eu acordei irritado, nervoso, com vontade de tacar o tamanco na cabeça do outro. Você fala bom dia, o outro te responde bom dia, só se for para você, porque para mim não está um bom dia. Então, é o momento de você respirar um banho mais frio, ou um banho de água morna e uma ducha de água mais fria, a respiração. Um bom café da manhã, uma proteína, uma fruta, um café preto ou um café com leite para quem gosta. É muito importante o café da manhã, porque isso te dá tem o dom de te acalmar também. Tem pessoas que acordada, ela abre o olho e já está pronta para o dia. E tem algumas pessoas que imitam a nossa internet de antigamente, a nossa internet de quando a vovó era gostosa. Então, aquela internet de escada, então ela demora para fazer download, ela fica enroscada ali, ela fica mal se você falar com ela, ela vai te morder, vai ser um Rottweiler, um Pitbull. Então, a Marta é assim. Então você tem que ficar em silêncio, você tem que dar tempo, você tem que respeitar essa pessoa para que ela consiga ter ali um despertar, para ela despertar com tranquilidade. Quando aquela pessoa fala bom dia, ela já conseguiu colocar a alma dela dentro do corpo. Então, quer dizer, dentro do corpo não, em volta do corpo, né? Então a alma dela já está presente. E aí ela já está pronta. Fazer, gente, é muito importante ter um roteiro do seu dia. Tem pessoas que acordam assim: o que é que eu vou fazer hoje mesmo? Eu acho que tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Não confie na sua memória e não improvise. Isso vai fazer você se perturbar. Então, faça um roteiro. O que eu vou fazer hoje? Hoje por exemplo, quem não trabalha fora de casa, porque trabalha muito em casa, mas não trabalha fora de casa, as donas de casa, como são chamadas. Hoje eu vou fazer supermercado, lavar a roupa ou passar a roupa. Eu tenha isso programado, vou para o Pilates, ou vou para a academia. Aquele que trabalha, igual o Júnior estava comentando, faz roteiro, faz viagem. É importante ele saber um dia antes para onde ele vai, o que ele vai levar, quanto tempo ele vai demorar, qual é o trajeto.
Isso é muito importante para a nossa mente, isso causa uma tranquilidade. Vai para a cidade, quem vai para a cidade resolver um monte de coisa, hoje quase não se acontece isso, porque você resolve tudo isso pelo computador, mas você vai sentar no computador, você tem que passear por 10 bancos, você tem que acertar 20 contas, você faça isso com um método, uma disciplina, uma regrinha. Fiz isso, fiz aquele outro, terminei este. No fim do seu dia, as coisas que você conseguiu fazer, você tira da listinha. As coisas que você não conseguiu fazer, coloca no topo da listinha do dia seguinte. Isso é muito importante para o quê? Para você ter uma ordenação. Parece muito chato que eu estou falando isso hoje para vocês, mas nós não estávamos comentando no início da live que a gente fica admirado com aquelas pessoas que a balança dela está sempre equilibrada, que ela está sempre asfravar. Asfravar, gente, é uma piadinha de um desenho que tinha muito antigamente, hoje eu lembrei. O Toninho fala, você sempre fala isso e as pessoas ficam sem saber o que significa se asfravar. Então, era um desenho que tinha um monge, que ele estava sempre de boa, as pessoas iam pedir orientação para ele, e ele falava assim, ai, você tem que ficar bom, você tem que ficar asflavar, né? Então ele queria dizer que você tinha que ficar lá no mundo da lua, ou lá no mundo de Nirvana, sei lá onde é que era o asflavar. Então eu brinco, então você tem que ficar bem na sua mente. Quando nós ficamos bem na nossa mente, quando nós ficamos bem na nossa psique, quando nós estamos bem conosco mesmo, o nosso dia vai ser maravilhoso, o nosso dia vai fluir, vai ser produtivo, você vai conseguir fazer 10 coisas, atender 10 pessoas, para quem trabalha com público. Tem muitas pessoas que trabalham com público, você consegue atender, você consegue levar uma alegria. Por quê? Porque você se cuidou antes. Então, metodicismo, disciplina. O que é a disciplina? Gente, disciplina é diferente de rotina. Tem algumas pessoas que querem que seja a mesma coisa. Rotina é você fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias e quer ainda resultado diferente. Quer ainda que, eu fiz de novo e não deu certo. Isso é uma rotina, isso é um tédio, isso te leva para a morte. Você entendeu? Você fala assim, eu não quero viver. Aí você olha para a pessoa faz assim, ó. É fácil de identificar uma pessoa com tédio. Ela vive fazendo esse suspiro, ela vive com o fôlego curto, o coração dela precisa de mais ar. Ela faz assim. O que você tem? Nada, não! Tédio! Morte! Tá em morte, tá nas sombras, tá em tânatos. Tá o quê? Na pulsão de morte. Se você está precisando respirar profundamente para aguentar o seu dia, está em morte. Está em morte. Isto é a rotina. Você fica cansado. Todo dia você lava a louça, todo dia a pia brota a louça, todo dia você faz comida, todo dia você tem cama para arrumar, todo dia você tem que fazer praticamente as mesmas coisas. Se você mora sozinho, é você e você. Se você mora com outra pessoa, você ainda tem que disputar com a outra pessoa as ordens de serviço, que nem sempre ele é tão colaborativo. Quantas vezes e coisas mais simples possível, abre a gaveta e não fecha, tira o negócio do lugar e não põe no lugar, deixa o sapato no meio do caminho para o outro tropeçar, toalha molhada em cima da cama, tampa de vaso sem suja. Então são coisas que você fica brigando com a outra pessoa e você perturba o seu dia. E são coisas, gente, corriqueira, que tem na casa do pobre, do remediado, do rico, do milionário, quem mora numa ilha e quem mora no urbano.
Então, nós temos essas dificuldades de conviver com a outra pessoa. Disciplina, não. Disciplina é você fazer as coisas com uma dinâmica, com economia de tempo para que você tenha tempo para você. O nosso dia tem 24 horas. Não adianta você desejar 36, 46, 72. Não adianta. Você tem 24 horas. Isso é imutável. Isso não vai mudar. Você tem que tirar dessas 24 horas, 8 horas no mínimo para você dormir. O prazo de dormir é de 7 a 9 horas. Você encontra o seu período de sono. Então, 24 horas, primeira coisa que nós temos que fazer é tirar o sono. Não adianta correr atrás, não adianta ganhar dinheiro, não adianta ter sucesso na vida se você está matando o seu cérebro. Você vai entrar naquela estatística do Buda, que é: qual é o maior absurdo do homem? Gastar toda a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gastar todo o dinheiro para ganhar saúde. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Depois que você tirou o sono, de 8 a 10 horas, né? Essas 10 horas aí, de 8 a 10 horas, está incluída o deslocamento para quem faz deslocamento para trabalhar. De 8 a 10 horas de trabalho. O trabalho que você vai fazer o escambo com dinheiro, o trabalho que você vai fazer para ter dinheiro de troca. Não é o trabalho que você tem em casa, porque em casa é um trabalho extra e que você não vai ter dinheiro para ele. Então, de 8 a 10 horas para o trabalho que você tem 6 horas aí. Se você trabalha 10 horas, você tem 6 horas para fazer todas as outras coisas. Que outra coisa? Academia, beleza, lavar a roupa, passar a roupa, limpar a casa, fazer compra, namorar, que é muito importante. Você entendeu? Põe na linha da prioridade, na lista mais alta o namoro, porque libido faz bem, porque fazer sexo emagrece. Fazer sexo faz bem para a saúde, caso vocês não saibam. Então é muito importante fazer isso. Se não fizesse bem para a saúde, Deus não tinha colocado no mundo. Vou colocar um parênteses aí, tá? Então, aprenda que a vida é muito importante. Ter intimidade, ter amizade, ter amigos, isso é muito, muito, muito importante. Amigos melhora o nosso estado de alma, melhora a nossa vida, traz alegria, traz bem-estar e traz paz. Então nós precisamos ter essa compreensão de que a nossa vida só é ruim se nós não nos autoconhecemos e se nós permitimos que coisas que não tem nada a ver conosco entram no nosso dia a dia e nós vamos perturbar, sim, o nosso dia. Nós vamos trazer conflitos para a nossa psique. Nós vamos ficar ansiosos, deprimidos, irritados, angustiados. A angústia, gente, é uma dor real. É uma dor real. Tem muitas pessoas que vão para os hospitais pensando que está morrendo, tamanha dor no coração, ele tem certeza que é um infarto e ele está num processo de angústia. De angústia. Então, a angústia é uma dor real. Preste atenção nisto. Entende? Nós precisamos prestar atenção naquilo que nos ocorre. E por que nós ficamos angustiados? Por que nós ficamos deprimidos? Por que nós perturbamos o nosso dia e o nosso ambiente? Porque nós vamos colocando coisas sem necessidade. Uma das coisas que mais se coloca, que é mais atento no mundo de hoje, é que o dia precisa mais de 24 horas. Quando o dia
precisa de mais de 24 horas, você vai tirar. Você trabalhou 10 horas, usou as 6 horas, ainda tem coisa para fazer, você vai tirar do seu sono. Você vai roubar de você mesmo. Você vai tirar a sua saúde. E no momento que você começa a fazer isso, você está colocando a sua vida em risco. Por quê? Porque nós precisamos de muito equilíbrio para dar conta do nosso dia a dia. Outra coisa, nós perturbamos o nosso ambiente, nós perturbamos a nossa vida, porque nós colocamos necessidades que, na verdade, no fundo, a gente não precisa. Vou dar um exemplo de uma das necessidades. Tudo que é ambiente da casa ter uma TV. Ter 4, 5, 6 máquinas de café. 2 pessoas, 3 carros, mais uma moto, mais não sei o quê. Que mais? Uma casa, 2 pessoas, uma pessoa, uma casa que pode morar 6, 7 pessoas com tranquilidade. Então, tudo é exagero porque nós precisamos mostrar para a outra pessoa o que nós temos. E quando nós entramos nesse mundo de mostrar, de aparecer, nós vamos colocando coisas desnecessárias, consumismo desnecessário. Outro dia eu atendi uma pessoa que estava terrivelmente triste, estava chorando, e ela tinha uma lágrima muito sentida, corria muito, as lágrimas corriam assim, e você sabe, quando você vê uma pessoa chorando, é difícil para você, você tem que ter um autocontrole muito grande para não entrar no choro, não se emocionar com o choro da pessoa. E aí, quando a pessoa conseguiu se acalmar, e conseguiu me falar por que ela estava naquele choro tão sentido, tão amargurado, tão angustiado, ela me disse que a amiga dela, que ela tinha ido na casa da amiga dela, e a amiga tinha 80 pares de sapatos. E ela se sentiu muito triste, muito miserável, porque ela só tinha 3. Então ela não conseguia parar de chorar diante da pobreza em que ela estava vivendo e que ela não tinha noção. Então ela chorava sentidamente pela pobreza que ela tinha descoberto que ela tinha, porque ela tinha apenas 3 pares de sapato. Entende por que a angústia é uma dor real? Do mesmo jeito que vocês ficaram chocados, eu fiquei também, sem saber naquele momento o que responder. Eu sabia que a dor dela era real e por isso eu mantive o silêncio. E por fim ela me disse assim: Sônia, se eu conseguir trabalhar um pouco mais, será que eu consigo comprar mais pares de sapatos? Então, isso é um sinal de como que os nossos valores e como que o nosso ego pode estar muito externo, como que o nosso ego pode estar muito no olhar e no ego do outro, como que o nosso ego pode estar muito vazio, onde ele não encontra satisfação em si mesmo e na sua vida. E eu brinquei com ela, falei assim, mas você é muito feliz, porque você já tem 3 pares de sapato. Tem pessoas que têm, tá menos que você, tem menos que 3 pares de sapato. Ela falou, não brinque, não tire sarro de mim. Eu falei, não estou tirando. Vamos ver, vamos analisar por que o seu ego está tão vazio, onde
pares de sapato te levam a um choro tão profundo? O que está faltando aí? O que te falta? Porque o nosso ego, ele busca aquilo que nos falta. Ele vai buscar um pedacinho. Eu sempre faço essa imagem para vocês verem. Ele vai buscar o pedacinho que precisa preencher. Ele vai buscar aquilo que ele falta. É por isso que ele vai para a pornografia, para o jogo, para a infidelidade, para o consumo. Por isso que ele vai para tudo que é externo, para tudo que está, o objeto do amor dele está fora dele, porque ele não consegue olhar para ele, porque a imagem, porque a autoestima está sem trabalhar, está muito crua, está muito nua. Está faltando. O que está faltando? Onde que está a ferida emocional? E é nisso que vem as ansiedades, as angústias, o desespero e a dor. A frustração. Então, nós precisamos sim buscar elementos que fortaleçam o nosso ego para sermos pessoas, não pessoas fortes para o outro, pessoas equilibradas dentro da nossa psique. A nossa psique precisa de um equilíbrio. Para ela encontrar um equilíbrio, nós temos que nos conhecer. E esse olhar de conhecer é se auto-esculpir, é olhar para si. Quando nós olhamos para nós, quando nós nos esculpimos e quando nós trabalhamos cada ferida, quando vocês vêm para a terapia de sonho, eu descobri isso, eu sonhei isso, eu trabalhei isso, eu tenho uma angústia nisso, vocês estão se auto-esculpindo, se descobrindo, se conhecendo, equilibrando a vossa emoção e dando um motivo, dando um retorno, dando um sentido para a sua vida, para que o seu ego e a sua libido possa fluir de verdade. Então é disso que nós precisamos buscar, entender e se conhecer. É difícil. É dolorido, sim, mas quando nós nos conhecemos, quando nós damos esse sentido para a nossa vida, quando o nosso ego fica forte, nós vamos equilibrar as nossas emoções. E não é equilibrar-se buscando o outro, é equilibrar-se sabendo que você está certo, que você está correto nas suas escolhas, porque o seu ego, a sua imagem, a sua autoestima está em equilíbrio, está em sintonia. Nisto sim faz de você uma pessoa equilibrada emocionalmente. Por conseguinte, será uma pessoa modelo, será uma pessoa forte, segura e bem direcionada. Então é dessa maneira que nós temos que trabalhar. Os nossos microfones estão abertos para que vocês possam fazer perguntas ou tirar dúvidas, ou falar, eu não entendi isso na sua fala, ou perguntar qualquer coisa. É muito importante, eu sei que vocês dizem que eu explico muito direitinho, mas eu sei que escapa coisas e que vocês podem perguntar e deve, aqui é o momento. Eu gosto de lembrar que a imagem de vocês não aparece, tá? O Toninho tira toda a imagem. A única imagem que eu deixo lá, que é uma imagem pública, é a do professor Antônio, ok? Pode fazer as perguntas. Pode fazer, Grace. Então, a disciplina é fundamental para fortalecer o ego, é isso? A disciplina, sim. É fundamental. Por quê? Porque quando você tem uma disciplina, você consegue controlar o desprazer e esperar trabalhar para ter uma recompensa, fazer o labor para ter uma recompensa satisfatória. Então você faz uma disciplina para ter uma economia de tempo, para ter uma dinâmica, e você então está aqui, a gente diz que está no desprazer, enquanto você está realizando as tarefas da disciplina, e depois você está aqui no prazer, nesta realização. O tédio é uma angústia muito forte e uma não realização do nosso ego.
Por isso que a pessoa fica fazendo aquele suspiro, porque o ego não está satisfeito. A pessoa começou a suspirar, você está com dor? Não, está no tédio, está na rotina. Entendeu? Entendi meu respiro. Vamos nos disciplinar, né? Mais alguma pergunta? Ô, Sônia, eu queria fazer assim um comentário, acho. Não sei se é exatamente isso, mas faz um tempo já eu estava lendo sobre uma dessas propagandas que vende caixas organizadoras, sabe? Organizadores de sapato, de roupa, de meia, todas aquelas coisas. Aí eu fui lendo, até chegou lá no final, eu achava que era também para vender, sabe? Era um marketing, mas não. Depois eu acabei descobrindo, conversando com mais pessoas, que quando você tem as suas coisas também tudo organizadas, porque tem pessoas que é muito desorganizada, sapato de um lado, a bolsa do outro, perde a chave, perde o cartão, perde tudo. E você, quando você tem tudo organizado, disciplinado, a sua vida também flui melhor, você não fica entediado e você também consegue controlar as emoções. Isso é uma pessoa amiga que me falou, ela estava me falando isso, aí eu falei assim, nossa, eu sempre achei isso, sabe? Você ter as coisas organizadas, disciplinadas, como você já me ensinou muitas vezes, ter uma pasta para cada coisa, isso é a chave do negócio, Sônia, é a chave. Sim, é assim. A vida organizada, você vai economizar tempo. Economizar tempo, você vai otimizar o tempo, né? Quanto mais economia de tempo você tem, mais você facilita a sua vida, mais dinâmica você tem e mais equilíbrio emocional você tem. E não perturba o seu dia, né? Porque a pessoa fica assim, eu tenho 150 coisas para fazer, mas dessas 150 coisas foi ele que bagunçou no dia anterior. Exatamente. Então, é muito importante ter essa característica de arrumar, de manter organizado. Uma das coisas que a gente mais brinca que nunca está organizado é gavetas. Gavetas está sempre uma bagunça, gaveta de talher, gaveta de roupa, gaveta de camiseta, gaveta de documentos, está sempre uma bagunça. Por quê? Porque você vai tacando as coisas ali dentro. Então você está protelando a sua vida. E quando você vê, você tem um monte de coisa para fazer e você desiste de fazer porque o nosso cérebro paralisa diante da bagunça. Esse que é o grande problema dos acumuladores. Todo acumulador começou com um objeto bem pequeno, um único objeto. Depois é que vai perder o controle sobre isso. Sim, organização é economia de tempo, é equilíbrio e evita brigas. E disciplina, é a disciplina. Ensina seus filhos a fazer as coisas certas, ensina a colocar o sapato no lugar certo, ensina a arrumar a caminha, ensina a dobrar o pijama e colocar no lugar certo, ensina a colocar a bolsa de trabalho no lugar certo, estudar na hora foi designado. Isso é uma coisa que o adulto tem que ensinar. O adulto geralmente cobra, mas aí o adulto que está cobrando é tão desorganizado quanto com quem a criança está aprendendo, com quem está cobrando. Se você quer alguma organização, você tem que ser organizado. Se você quer uma disciplina, você tem que ser disciplinado. E tem pessoas que fazem de propósito, elas atazanam a sua alma de propósito? Tem. Agora, cabe a você deixar essa pessoa infernizar a sua vida ou não. Mesmo que ela seja um caos.
Então, se você não quer se interferir e entrar no caos dessa pessoa, você cuida da sua vida. É difícil? Lógico que é difícil. Coisa mais difícil que tem, gente, é você manter a calma e a disciplina diante de uma pessoa que não pensa um segundo em você, que não pensa um segundo que aquilo vai te atrapalhar, que aquilo vai te enervar. Por quê? Porque nós temos, cada mente, cada cérebro tem um jeito de se comportar. Tem pessoas que se acostumam tanto com a bagunça que ele acha que o cérebro dele é organizado na bagunça. Uma ova que é. Ele está indo contra a ciência. O cérebro dele só desistiu de fazer alguma coisa no meio daquela bagunça. Você entendeu? Então, ela tem que fazer esse tipo de coisa. Então, distrair, ter respeito, ter harmonia com a outra pessoa é muito importante. Agora, se a pessoa não tem jeito, designa o espaço onde é o caos dessa pessoa. E não espere que essa pessoa tenha grandes sucessos, né? Porque para você ter grandes sucessos na vida, você tem que começar com a sua disciplina. Se você não é capaz de manter uma gaveta organizada, você será capaz de coordenar 30, 40 pessoas, 200 pessoas? Nós temos que pensar sobre isso. Um líder, ele começa sendo líder dele mesmo. Começa sendo líder dele mesmo. Então, nós temos que pensar nisso. A liderança não é apenas liderar o outro. A primeira pessoa que você vai liderar é você mesmo. É aí que nós temos que ver se nós somos grandes líderes ou não. Mais alguma pergunta? Não? Se ninguém vai perguntar, vou passar para o professor. Professor, ele está rindo ali já? Professor Antônio. Boa noite, pessoal. Eu estou me divertindo aqui com vocês. Mas é notório como a abordagem de uma live nos leva a refletirmos sobre a nossa essência, o meio que nos cerca e como somos nós interiormente, né? Porque não podemos negar que o ambiente em que nós estamos reflete o equilíbrio ou o caos interior que nós carregamos. Se o ambiente é desequilibrado, é desarrumado, nós somos assim. Nós somos isso interiormente. Uhum. E quando percebemos isso, o que a Sônia falou, é importante a disciplina a partir de dentro. Porque muitas vezes nós caímos na falácia, no engano, de que podemos nos modificarmos com regras que algumas pessoas ditam, através de livros, através de lives, faça assim, faça assado, tenha de tal hora, faça dessa forma. Isso não só nos cansa, como nos aborrece e nos deixa frustrados, porque não vamos conseguir ter aquela dinâmica que eles estão ali orientando. Porque nós ainda não alcançamos aquilo. E muitas vezes, aqueles que escrevem também não alcançaram. Apenas estão colocando como deveria ser, e não o que eles praticam na realidade. E também temos aquele que influencia, que é aqueles que moram com a gente. O que você arruma e ele, caótico, bagunça. Você rearruma e o caótico vem e destrói. Vejam como almas, casais, irmãos, somos tão dissonantes, tão diversos e ao mesmo tempo tão necessitados um do outro. Porque aquele que percebe que o outro é caótico precisa trabalhar em si o equilíbrio da tolerância,
do entendimento, da paciência. E isso fortalece o eu, completa cada vez mais o próprio eu. E o outro continua no caos que predomina. É um tsunami chegando todos os dias dentro de casa. A hora que chega, tem a hora que vai dormir. Mas todo tsunami passa. Deixa a destruição, mas passa. Assim, eu quero chegar apenas a um pensamento mais filosófico para dizer assim: todos nós estamos aprendendo. E o aprendizado, ele só se concretiza com a experiência, com a vivência. Não com aquilo que nós achamos que deve ser, ou porque alguém nos falou. Porque isso não leva a nada. Não leva a nada. Só nos causa dor, como a Sônia estava dizendo, tristeza, angústia, incapacidade de acreditar em si mesmo, porque não conseguimos cumprir metas que outros acreditam que são básicas, mas para nós são extremamente difíceis. O que nos ensinam os nossos grandes irmãos do passado? Que cada um tem o seu tempo, tem a sua hora, tem o seu momento. Mas o tempo passa, a hora passa e o momento passa. E se nós não aprendemos no nosso devido tempo, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Não que esteja tudo perdido, porque também sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de recomeçar. Sim, é verdade. Então, a live que a Sônia traz é esse alerta. Ela não está dizendo assim, olha, o primeiro passo é tal coisa, o segundo passo é para lá, o terceiro retorna ao primeiro. Não é isso. É abrir o nosso olhar para dentro de nós mesmos. Onde é que eu estou desorganizado? São nos sentimentos? É no meu relacionamento do dia a dia? É no meu processo de organizar o meu lar, o meu ambiente de trabalho? O que é o caos em torno de mim e de onde ele vem? De outra pessoa? Então isso nos amadurece, nos fortalece, permite que a nossa consciência detecte os primeiros sinais daquilo que nós podemos chamar de entropia ou entalpia, a ordem e a desordem. Isso vai nos sentimentos também. Muitas vezes, o nosso sentimento é de entalpia, total afinidade. E outros momentos, uma entropia, onde aquela afinidade parece que cede espaço a um turbilhão de sentimentos que não tem nada a ver com o primeiro encontro, com o primeiro princípio. Daí a importância da empatia, do relacionamento, do fortalecimento, todos os dias. Não é possível, mas sempre se esforçar para manter esse processo de organizarmos a nós mesmos, porque o resto virá de acordo com a organização ou a desorganização que você alimenta. É simples assim. É isso, Sonia. Eu não vou me estender, não. Isso mesmo. É simples assim. Muitas pessoas vivem mais em entropia, em desordem, do que em entalpia. Mas é aprendendo, é aos poucos. Vai assistindo a live, vai percebendo a live, vai olhando. Não entendi, veja a gravada. E toda semana nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre nós e tirarmos as dúvidas. E os temas são vocês que pedem. Então é só dizer, eu quero falar disso, eu quero saber disso. Carlos, o tema foi seu, satisfez, ficou dúvida, precisa de mais alguma coisa? Não, estou bastante satisfeito, mas eu acredito ainda que muitas coisas podem ser acrescentadas, né? Quanto mais nós aprendemos, mais
aproveitando alguns temas da live de hoje, né, mais útil nós nos sentimos, né? Mais nós evoluímos. Então, assim, a sua live é sempre muito gratificante, né? Muito aprendizado, né? Eu acho que todos que estão assistindo a live, de alguma forma, depois param para refletir, ela ajuda a ter uma noite mais gostosa, mais tranquila, né? Eu sou testemunho ocular disso, né, Sônia? Tá? Então, né, o que era, o que eu sou, o que eu ainda pretendo ser. A live de hoje, que ela complementa a semana passada, cuidados com as nossas emoções, como que não perturbar o nosso dia, não perturbar e não transformar o nosso dia num grande mal. Esse tema pode ter um olhar espiritual que nós não trazemos aqui na live, porque aqui ela é uma live de psicologia, de psicanálise, então a gente evita um pouco a parte espiritual. Mas, vez ou outra, geralmente lá no Natal, eu coloco algumas lives bem espirituais, bem não religiosas, porque eu respeito a religião de todo mundo, todas elas são sagradas, abençoadas, mas eu coloco bem espiritual. E na semana que vem a gente volta com um tema novo, com uma abertura nova. Se alguém tiver alguma sugestão, fica à vontade. Se não, eu mesmo vou escolher um tema novo. Boa semana para vocês, muita paz e muita luz. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele aviso chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe. É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar. Isso eu tenho certeza. Venha!